Bem-vindos ao canal News Web Doc. Aqui, investigamos os mistérios mais assustadores, intrigantes e inexplicáveis do mundo. De casos reais de poltergeist a lendas urbanas, de crimes sem solução a fenômenos paranormais, trazemos relatos detalhados, evidências e teorias para você decidir. Realidade ou ficção? Prepare-se para mergulhar no desconhecido. Se você gosta de mistérios, já deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos ao caso de hoje. O caso de Miami. O poltergeist, que assustou até a polícia. O caso de Miami é um dos relatos mais recentes e perturbadores de atividade poltergeist nos Estados Unidos. Diferente de muitas histórias de assombração que se espalham apenas por meio do boca a boca, ou de testemunhos de moradores aterrorizados, esse caso ganhou notoriedade por um motivo ainda mais assustador. Ele foi testemunhado por policiais que atenderam à ocorrência e presenciaram fenômenos inexplicáveis em primeira mão. Em muitas investigações paranormais, há um elemento de dúvida, pois os eventos geralmente ocorrem apenas quando poucos indivíduos estão presentes, tornando difícil reunir provas concretas. No entanto, no caso de Miami, os eventos foram tão intensos e fora do comum que até profissionais treinados para manter a calma diante de situações extremas, os próprios agentes da lei, ficaram abalados com o que viram. Os eventos começaram como qualquer outro caso de poltergeist: ruídos estranhos, objetos se movendo sozinhos e uma sensação constante de presença na casa. Mas com o passar do tempo, as manifestações se tornaram cada vez mais violentas. Os moradores relataram móveis sendo arremessados pelo ar, portas batendo com força extrema e até agressões físicas invisíveis. O medo tomou conta da família, e quando os ataques passaram a representar um verdadeiro risco, eles decidiram buscar ajuda externa. Foi então que, desesperados, chamaram a polícia, acreditando que talvez pudessem estar sendo vítimas de invasores ou algum tipo de atividade criminosa. Mas quando os policiais chegaram, o que encontraram desafiava todas as leis da lógica e da física. Eles não estavam lidando com um simples incidente doméstico. Eles haviam entrado em um verdadeiro pesadelo sobrenatural. O início do pesadelo. No início dos anos 2000, uma família de imigrantes latinos, em busca de uma vida melhor, se mudou para um modesto lar nos arredores de Miami, Flórida. A casa era simples, de um andar, com um quintal espaçoso e uma vizinhança tranquila. À primeira vista, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Um refúgio seguro onde poderiam construir novas memórias e se estabelecer com tranquilidade. Por algumas semanas, tudo parecia normal. O dia a dia seguia sem incidentes, e a família se sentia feliz com a nova moradia. Mas essa sensação de paz não duraria muito tempo. Pouco a pouco, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos detalhes que pareciam coincidências ou apenas ruídos comuns de uma casa antiga. Até que esses fenômenos se tornaram tão frequentes e intensos que era impossível continuar ignorando. Os primeiros sinais do paranormal: ruídos estranhos. Durante a madrugada, sons de passos ecoavam pelos corredores como se alguém invisível caminhasse lentamente pela casa. Estalos surgiam das paredes e o teto rangia, mesmo em noites sem vento. Aos poucos, esses ruídos se intensificaram. Batidas secas começaram a surgir nas portas, e arranhões vindos do teto pareciam aumentar a cada noite. Sombras misteriosas. A filha mais velha da família foi a primeira a notar algo estranho. Em algumas ocasiões, enquanto assistia televisão na sala, teve a impressão de ver uma figura escura se movendo rapidamente pelo canto de sua visão. O pai, por sua vez, passou a sentir um desconforto crescente ao entrar em determinados cômodos, como se estivesse sendo observado. Objetos se movendo. Logo, os eventos deixaram de ser apenas sonoros ou visuais. A mãe, que ficava mais tempo em casa, começou a perceber que certos objetos não estavam mais onde ela os havia deixado. No início, pensou que pudesse ser distração ou que seus filhos estavam brincando.
Mas quando copos caíram sozinhos das prateleiras e portas começaram a se abrir e fechar sem explicação, o medo começou a tomar conta da família. Interferência elétrica. Outro evento perturbador envolvia as luzes da casa. Elas piscavam sem motivo ou simplesmente se apagavam, mesmo com as lâmpadas recém-trocadas. O rádio e a televisão ligavam sozinhos, muitas vezes sintonizados em estática ou em estações que a família nunca escutava. O medo se instala. O que começou como pequenas perturbações rapidamente evoluiu para uma sucessão de eventos assustadores que ocorriam diariamente. A família tentava racionalizar o que estava acontecendo, atribuindo tudo a problemas elétricos, correntes de ar ou coincidências. No entanto, conforme os fenômenos se intensificavam e se tornavam cada vez mais agressivos, ficou claro que havia algo muito mais sombrio naquela casa. Eles estavam sendo assombrados. Mas por quem? Ou por quê? A intensificação dos fenômenos. O que antes eram apenas eventos inquietantes começou a se transformar em algo muito mais violento e perigoso. O ambiente na casa ficou carregado, e todos os membros da família começaram a sentir os efeitos do que parecia ser uma força invisível e hostil. Ataques físicos. A filha mais velha, uma adolescente de 14 anos, foi a primeira a sofrer agressões diretas. Ela passou a acordar com marcas roxas e arranhões pelo corpo, sem qualquer explicação lógica para aquilo. Algumas dessas marcas pareciam mãos impressas em sua pele, como se alguém a tivesse segurado com força durante a noite. Assustada, a jovem relatou à família que sentia mãos invisíveis tocando-a enquanto dormia, apertando seus braços e pernas, impedindo-a de se mover. Presença maligna. O clima dentro da casa ficou insuportável. Todos começaram a se sentir observados a todo momento, como se alguma coisa estivesse constantemente à espreita. Portas que antes apenas se fechavam sozinhas agora batiam violentamente, rachando a madeira. Quadros e objetos decorativos eram arremessados das prateleiras e paredes sem que ninguém estivesse por perto. A busca por ajuda espiritual. Desesperados, os pais decidiram procurar ajuda. A essa altura, estavam convencidos de que não se tratava apenas de falhas elétricas, correntes de ar ou alucinações. Algo maligno estava na casa. Chamaram um padre local para realizar uma bênção na residência, na esperança de que isso acalmasse os fenômenos. Mas o que aconteceu durante esse ritual foi ainda pior do que qualquer coisa que já haviam presenciado. No momento em que o padre iniciou as orações, as luzes piscaram violentamente e uma forte rajada de vento percorreu a sala, apesar de todas as janelas estarem fechadas. De repente, um crucifixo pendurado na parede se soltou sozinho e caiu no chão, partindo-se ao meio. Nesse instante, os móveis da casa começaram a tremer e, sem aviso, objetos começaram a ser lançados pelo cômodo, como se uma força invisível estivesse furiosa com a presença do religioso. O padre, visivelmente abalado, interrompeu a bênção e saiu às pressas, alegando que aquilo não era um espírito comum, mas algo muito mais forte e perigoso. Antes de partir, aconselhou a família a buscar ajuda especializada imediatamente, pois temia que algo pior pudesse acontecer. A noite do caos. Naquela mesma noite, o terror atingiu seu ápice. Cadeiras foram jogadas para o alto, caindo com força contra as paredes. Pratos e copos explodiram sozinhos, espalhando cacos de vidro pelo chão. Um cheiro forte de enxofre tomou conta do ambiente, um odor frequentemente associado a presenças demoníacas em relatos paranormais. Sussurros ameaçadores foram ouvidos em toda a casa, parecendo vir de diferentes direções ao mesmo tempo. A essa altura, os pais perceberam que não podiam mais suportar aquilo sozinhos. Eles estavam enfrentando algo muito além do seu controle. Com medo do que poderia acontecer, pegaram o telefone e ligaram para a polícia. O que os agentes encontrariam ao chegar na casa desafiaria toda a lógica e mudaria para sempre a vida daqueles que testemunharam os eventos daquela noite. A chegada da polícia e as evidências paranormais. O relógio marcava pouco depois da meia-noite quando a viatura da polícia chegou ao endereço da família em Miami. Os agentes esperavam encontrar uma ocorrência comum, talvez um caso de invasão domiciliar ou uma briga familiar. No entanto, assim que desceram do carro, perceberam que havia algo muito errado naquela cena. A família inteira estava do lado de fora da casa,
em completo estado de choque. A mãe segurava os filhos menores, chorando desesperadamente, enquanto o pai, visivelmente transtornado, tentava explicar entre palavras desconexas o que estavam vivendo. Seus rostos estavam pálidos, as mãos tremiam e os olhos refletiam um medo profundo. O tipo de pavor que a polícia raramente vê, mesmo em cenas de crimes violentos. Os policiais, ainda céticos, decidiram entrar para investigar. Mas o que encontraram lá dentro desafiou todas as leis da lógica e da realidade. Os relatos dos policiais. O inexplicável ganha forma. O primeiro contato com o paranormal. Assim que os oficiais cruzaram a porta de entrada, sentiram um ar pesado e sufocante, como se a própria casa estivesse impregnada de algo maligno. O silêncio era absoluto, mas a sensação de que não estavam sozinhos era avassaladora. Cadeiras se movendo sozinhas. Um dos agentes caminhou até a cozinha para inspecionar a área. Enquanto observava o ambiente, uma das cadeiras se arrastou lentamente pelo chão, sem que ninguém a tocasse. O policial, incrédulo, puxou sua arma por instinto, esperando encontrar um invasor escondido. Mas a cozinha estava vazia, batidas e armários se abrindo. Enquanto um dos oficiais examinava a sala, os armários da cozinha começaram a se abrir e fechar violentamente, como se alguém os estivesse batendo com força. O barulho ecoava pela casa, cada batida mais intensa do que a anterior. Um dos policiais sacou seu rádio para relatar a situação, mas no momento em que tentou falar, seu dispositivo falhou completamente, soltando apenas ruídos estáticos. A voz sombria. Em um dos quartos, um dos agentes sentiu um arrepio subir pela espinha ao ouvir um som gutural e profundo, algo entre um rosnado e um riso abafado. O barulho parecia vir de dentro das paredes, como se algo estivesse escondido atrás delas, observando e zombando dos intrusos. O policial tentou iluminar o local com sua lanterna, mas as luzes falharam, mergulhando o cômodo na escuridão total. A força invisível. O momento mais assustador aconteceu quando um dos policiais, que caminhava pelo corredor, sentiu um impacto violento em suas costas, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Ele tropeçou e caiu no chão, segurando-se na parede para recuperar o equilíbrio. Quando se virou para ver quem o havia atacado, não havia ninguém ali. O fim da investigação e a decisão drástica. Os policiais, experientes em lidar com criminosos e situações de alto risco, nunca haviam sentido um medo como aquele. O ceticismo inicial deu lugar a um desconforto absoluto. Eles sabiam que algo estava terrivelmente errado naquela casa. Sem encontrar qualquer explicação racional para os eventos testemunhados, os agentes tomaram uma decisão incomum. Aconselharam a família a sair dali imediatamente. No relatório oficial, registraram a ocorrência como atividade desconhecida, sem maiores detalhes. A recomendação foi clara. Vocês precisam sair daqui o quanto antes. A família, sem outra alternativa, abandonou a casa naquela noite ficando em um hotel. E os policiais, ao voltarem para suas rotinas, jamais esqueceriam o que viram naquela residência. Alguns deles se recusaram a falar sobre o ocorrido, enquanto outros chegaram a pedir afastamento temporário, atormentados pelas lembranças daquela noite. O que exatamente estava naquela casa? Seria um espírito? Uma entidade demoníaca ou algo ainda mais sinistro? O caso de Miami continua sem explicação até hoje. A fuga e o mistério não resolvido. Após a noite de puro terror que culminou com a intervenção da polícia, a família tomou uma decisão radical: deixar a casa para sempre. Eles empacotaram seus pertences às pressas e, dentro de poucos dias, se mudaram para um novo endereço, na esperança de que os eventos sobrenaturais não os seguissem. Curiosamente, nenhum outro fenômeno inexplicável aconteceu na nova residência. Os ataques cessaram por completo, reforçando a suspeita de que o que quer que estivesse assombrando aquela casa em Miami não estava ligado à família, mas sim ao próprio local. A casa assombrada continua ativa. Apesar da saída da família, a casa não permaneceu vazia por muito tempo. Poucos meses depois, um novo inquilino se mudou para o local, ignorando ou desconhecendo os rumores sobre os eventos aterrorizantes que haviam ocorrido ali. No entanto, não demorou muito para que relatos estranhos voltassem a surgir.
Os novos moradores começaram a notar ocorrências inexplicáveis. Passos no corredor durante a madrugada, mesmo quando a casa estava vazia. Objetos desaparecendo e reaparecendo em lugares diferentes. Sombras escuras passando de um cômodo para outro. Dessa vez, porém, os fenômenos nunca atingiram o nível de violência que a família anterior havia enfrentado. Era como se a entidade estivesse mais silenciosa, mas ainda presente, esperando algo ou alguém. Um mistério sem respostas. Até hoje o caso permanece sem explicação. O que realmente aconteceu naquela casa? Seria o espírito de alguém que morreu ali e se recusa a partir? Ou algo muito mais sombrio e demoníaco, apenas esperando uma nova vítima para se manifestar novamente? A polícia nunca divulgou oficialmente os detalhes do que aconteceu naquela noite. E os agentes envolvidos no caso recusaram-se a dar entrevistas. No entanto, fontes próximas indicam que pelo menos um dos policiais pediu afastamento logo após o incidente, incapaz de lidar com o que havia presenciado. Seria medo? Trauma? Ou talvez uma verdade tão perturbadora que simplesmente não pode ser revelada? O que quer que tenha acontecido naquela casa continua sendo um dos mistérios paranormais mais intrigantes e assustadores da história moderna. Conclusão. O poltergeist de Miami é real? O caso do poltergeist de Miami continua sendo um dos relatos modernos mais assustadores e intrigantes de atividade paranormal. Diferente de muitas histórias que circulam no meio sobrenatural, este caso se destaca porque não foi apenas testemunhado pela família, mas também por policiais experientes, treinados para manter a calma em situações extremas. Quando agentes da lei acostumados a lidar com o pior da realidade saem de uma ocorrência desorientados e aterrorizados, é porque algo realmente perturbador aconteceu ali. Mas a grande questão permanece. O que exatamente estava naquela casa? Uma assombração residual? Alguns acreditam que poderia se tratar de um espírito preso ao local, repetindo eventos de sua vida passada, sem consciência do que estava acontecendo. Um poltergeist clássico? Outros teorizam que os fenômenos foram causados por energia psicocinética, potencialmente ligada à filha mais velha da família, que passava por mudanças emocionais intensas, algo comum em relatos de poltergeists. Uma presença demoníaca, o cheiro de enxofre, a violência dos ataques e o comportamento cada vez mais agressivo da entidade levantam suspeitas de que algo muito mais sombrio e maligno estava por trás dos eventos. Mesmo com os novos moradores relatando fenômenos estranhos, o caso continua sem explicação definitiva. Nenhuma investigação formal foi conduzida após a saída da família, e a casa, hoje, permanece envolta em mistério. E você? O que acha desse caso? Você acredita que poltergeists são reais? Acha que a casa foi palco de uma assombração, uma manifestação demoníaca? Ou tudo poderia ter uma explicação científica? Diante de tudo o que foi testemunhado, não há como negar. O que aconteceu naquela casa em Miami foi um poltergeist genuíno. Os sinais clássicos estavam todos presentes. Ruídos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, ataques físicos à família, sombras misteriosas e a escalada da violência ao longo do tempo. Mas o que realmente consolidou esse caso como um dos mais aterrorizantes relatos paranormais modernos foi o fato de que não apenas os moradores da casa, mas policiais altamente treinados, testemunharam os eventos inexplicáveis em primeira mão. Se fosse apenas histeria coletiva ou uma ilusão, como explicar os relatos detalhados e coerentes dos agentes da lei que viram móveis se moverem sozinhos, ouviram sussurros sombrios e até foram empurrados por uma força invisível? Como justificar o cheiro de enxofre, a queda repentina da temperatura e as interferências nos equipamentos eletrônicos? A polícia, que normalmente descarta eventos paranormais como fraudes ou enganos, registrou o caso como atividade desconhecida, um detalhe raro e assustador que reforça a autenticidade desse fenômeno. Mesmo após a saída da família, o mal permaneceu na casa. Os novos inquilinos relataram eventos estranhos, embora menos intensos, o que sugere que a entidade não desapareceu, apenas recuou, esperando talvez um novo gatilho para se manifestar com força total mais uma vez. O poltergeist de Miami. Um mistério sem solução. O que aconteceu naquela casa pode nunca ter uma explicação definitiva,
Mas uma coisa é certa: não foi apenas imaginação. Os ataques físicos, os objetos voando, o pânico genuíno da família e o medo estampado nos rostos dos próprios policiais confirmam que aquela residência foi palco de algo muito além da nossa compreensão. A história do poltergeist de Miami permanece viva como um dos casos mais assustadores e bem documentados dos últimos tempos. A casa ainda está lá, mas será que a entidade também está? Você entraria nesse lugar depois de tudo o que aconteceu? Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos incríveis do mundo sobrenatural. Deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que também gosta de mistérios sobrenaturais. Até o próximo mistério do News Web Doc. Nos vemos no próximo vídeo.